essas faltas de vivência que eles tinham. Sim. Então ela não é culpada disso. Ela foi robotizada para chegar nesse momento. E eu acabei me vendo sem chão, né? Porque... E agora? O que eu vou fazer? Tô sozinho, né? Tipo... Eu recebi um monte de conhecimento. Eu e ela ainda temos mais 37 cadernos para poder transcrever ainda da época que eu tava lá. E como é que eu vou fazer isso aí, né? Como que eu vou resolver esse problema? Aí o que eu fiz? Eu coloquei uma roupagem um pouco mais atual e contemporânea na coisa. A princípio eu ainda era mais radical, assim, em certos quesitos. Mas depois eu fui entendendo e aprendendo que Exu, ele é a própria evolução. Então, se você se engessar muito ali num determinado campo, você não vai sair daquilo, você não vai conseguir expandir aquilo, né? Exu e Pombagira, eles estão no mundo em movimento, o mundo está girando. É porque assim, na verdade, dentro do... Até fora, acho que da Quimbanda, quando as pessoas comentam sobre Exu, Pombagira, eles não estão ali num ponto de julgamento, né? Do como a pessoa tá, de onde ela tá. Eles estão ali, muitas das vezes, até pra resgatar mesmo, né? Pra fazer um resgate, pra tirar de um poço, como você mesmo chamou, né? E é interessante ver, porque tem muitas pessoas que dizem que dentro do presídio eles foram evangelizados, entraram, sei lá, ou pro catolicismo, ou pra igreja evangélica, e você não vê tanto falar sobre isso relacionado à religião afro em si. Então, porque na verdade o que acontece? Em primeiro lugar, era proibido se falar sobre isso, né? Eu fui um dos primeiros que toquei no assunto de forma aberta. E LTJ, na verdade, só são as siglas modificadas em inglês. Se você for fazer uma comparação de AVJ. O que eu fiz? Qual foi o meu caminho espiritual para eu chegar nessa compreensão? Eu peguei toda a bagagem do que eu aprendi, o que dava certo e o que não dava certo. Porque eu aprendi muita coisa também que no mundo exterior não funcionava. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu fui buscar esse conhecimento em diversas fontes. Então eu usei referenciais de todo tipo de magia, de bruxaria e de quimbanda para complementar e atualizar esse aprendizado que eu tive, né? Como eu disse para vocês, né? Hoje em dia a gente vê a quimbanda, né? E entende que a quimbanda é uma religião que ela é aberta a qualquer pessoa. E, tipo assim, eu aprendi que não era. Entende? Eu aprendi que não era. Mas porque você acha que nem todo mundo tá preparado para lidar com as tradições da quimbanda? Eu acho que nem todo mundo tá preparado para arrancar o próprio rosto e ver o rosto sem a máscara. Muita gente fala que a quimbanda tá para todo mundo, mas nem todo mundo tá pra quimbanda, né? Ninguém não é todo mundo que tá preparado para arrancar um rosto. É uma falta e olhar o que é, quem é. De autoconhecimento ali mesmo, né? Porque a gente não sabe nem quem a gente é mesmo, né? Como se fosse um choque de realidade também pra uma pessoa ou não? Sim. Sim, a pessoa, de repente, porque assim, vamos falar sobre quimbanda com um pouquinho de pinceladas históricas, né? Não vamos se aprofundar muito nisso, senão fica muito chato a história, mas e entediante. Mas a quimbanda, ela nasceu no Brasil num momento onde o Brasil ele estava sendo invadido pelos europeus. Ele não foi descoberto, ele foi invadido. Sim. Tá? As primeiras naus que vieram para o Brasil, isso aí segundo pesquisas históricas, elas trouxeram para o Brasil soldados, exilados do Santo Ofício, prostitutas, ladrões. Então foi isso que foi desembarcado no Brasil nas primeiras vezes que aconteceu. Uma terra de rejeitados. E aí, dentro desses exilados do Santo Ofício, existiam mulheres e homens que eram ligados às bruxarias e tradições ibéricas. Então, nós temos, por exemplo, um testemunho muito bonito que existe hoje, é uma tese de doutorado ou de mestrado da Gilmara, que chama-se Maria Cajada, que era conhecida como Maria Arde-lhe o Rabo. Uma mulher
tipo, uma das mulheres que mais se destacou na bruxaria ibérica no Brasil, assim, ao ponto do Santo Ofício ter que vir buscar ela aqui para ela ser julgada de novo em Portugal. Entendeu? Nós temos vários casos relatados, assim, documentados a respeito disso. Então, se você vê o Exu hoje contemporâneo, até dentro dos lugares mais africanizados, existe o garfo, existe o caldeirão, o Exu tem chifre, o Exu tem rabo, o Exu é correlacionado com o bode, né? Tudo isso é herança da onde? Da Europa. Não veio da África, veio da Europa essa herança. Entende? E depois essas pessoas que vieram, alguns tiveram a sorte de ter contato com os povos tupis, que eram povos mais tranquilos, né? Não eram povos assim tão agressivos como os tupinambás, né? Os tupinambás, eles eram canibais. Então, assim, existem várias gravuras aí e várias transcrições de portugueses para coroa, com desenhos assim que viraram xilografuras das pessoas sendo comidas aqui. Então, assim, existia espíritos dentro do nosso território, existiam vivos e espíritos que exigiam atos mais bárbaros, né? Que no ponto de vista deles não eram bárbaros, eram só culturais. Era a cultura deles ali, né? Eram culturais, né? Entendi. Então eu acredito que a Quimbanda ela começou a ser modelada na África quando o jesuíta começou a fazer as incursões por dentro da África. Vocês já tiveram aqui, por exemplo, debates que eu acompanhei, se não me engano, com o Vic, né? E ele já deu essa Vai estar aula. aqui semana que vem de novo. Ele já deu essa aula. Mas assim, você imagina um jesuíta num calor africano, ele com aquela bata fechada, tá? Aí ele chega branco, fraco. Aí ele chega dentro de uma aldeia e vê um negro, né, com um pênis que é 3 vezes maior que o dele, ou seja, que ali ele já se intimidou ali com aquela história, é verdade. Sim. Isso aí. E ele vê um Deus com um falo ereto ali, que é Exu, que tem o ogó dele. Ele olhou as características todas e ele pensou o quê? Esse é o Satanás. Sim. Eu estou num inferno aqui e esse é o Satanás. Então o Exu ele já veio para o Brasil já demonizado. Ele não veio para o Brasil como uma deidade. Ele veio para o Brasil já demonizado, totalmente demonizado. Inclusive existem algumas traduções paralelas bíblicas em Lucas 14:12, onde ele se fala da estrela da manhã, o portador da estrela da manhã, onde eles correlacionavam o nome de Lúcifer com o nome de Exu. Então, tipo, a lavagem cerebral foi grande.